provavelmente você saiu do meu consultório com uma prescrição de multifocal. Na verdade, uma prescrição que pode ser tanto para multifocal como para monofocal. Eu vou te explicar melhor isso. Primeiramente, se acalme. Eu sei que essa fase de depois dos 40 e começar a ter uma dificuldade para perto, muitas vezes causa inquietação, porque nós estamos perdendo uma habilidade. Nós estamos deixando de ter aquela qualidade visual que nós tínhamos até então. E a má notícia, como eu te falei na consulta, é que ela é progressiva. Ela vai dos 40 aos 60 anos. Cada ano você perde de 0,25 aproximadamente. Então a gente começa a prescrição com aproximadamente 1 grauzinho e 25, 1,5 já, isso é básico para todos os pacientes. E a gente vai evoluindo progressivamente até os 60 anos, com uma perda de 2,5 graus. Doutora, mas a minha prescrição não é 2,5, não. A adição é 2,5, é o tipo de grau para perto que você vai ter é 2,5. Mas se você vai ter o grau para perto menor ou maior, depende do outro grau que você tem, que é o grau para longe. Porque esses graus, eles se somam, por isso se chama adição. Então agora eu vou abrir uma receita aqui para você, eu vou mostrar uma receita para você entender mais ou menos o que está prescrito de óculos para você. Então aqui você vai ter uma receita da clínica, né? E aí vai vir escrito seu nome, a data e a receita. Lembrando que a validade da receita são 3 meses, depois o ótico vai pedir para você repetir a refração. Aí aqui está a lateralidade, ou seja, o olho direito. Esférico é se você tem miopia ou hipermetropia. Então, se vier mais é hipermetropia, se vier menos é miopia. Olho direito, você segue essa linha aqui. Cilíndrico é o astigmatismo, é um grau que precisa de um eixo, de um lugar específico. São detalhes técnicos, mas são tipos de erros. E o que eu escrevo aqui, que eu gosto que vocês prestem bastante atenção? Essa receita possui dados para a confecção de óculos de perto, de longe e multifocais. A escolha fica a critério do paciente. Então eu vou te orientar, mas quem vai escolher é você. Porque quem sabe do seu dia a dia, do seu processo de amadurecimento, é você. Outra coisa que vai estar aqui, medir DNP com pupilômetro. Isso é um detalhe técnico para o ótico tomar bastante cuidado e prestar bem atenção na montagem, na medida. Isso eu também vou explicar para você mais para frente. Então, os óculos, eles tiveram origem como monofocais. Era um grau só, tanto para longe quanto para perto. Depois a gente teve uma evolução, porque a partir dos 40 anos tem uma diferença entre o que a pessoa precisa para perto e a pessoa precisa para longe. E aí foram criadas, a ideia era o quê? Colocar o grau que a pessoa precisava de longe em cima e o grau que a pessoa precisava de perto embaixo. Então, aqui ó, se você for olhar, esse seria o modelo mais simples, longe e perto. Qual é o problema desse óculos? Existe uma diferença muito grande entre longe e perto. E aí criava um salto de imagem. É mais ou menos o que as pessoas fazem de pôr o óculos na ponta do nariz, porque quando ela quer olhar para cima, ela olha por cima do óculos, quando ela quer olhar para frente. Quando ela quer olhar para perto, ela olha para baixo. Então ela colocou 2 vidrinhos juntos, mas se o grau dela for muito alto, vai dar uma confusão na cabeça dela e andar de jeito nenhum que funciona. Só que o óculos de perto, só para perto, ele é 40 centímetros. 40 centímetros é uma distância de leitura mais ou menos assim. O computador é longe ou perto, doutora? Ele é perto, só que ele é um perto não tão perto. Ele é 60 centímetros. Então vamos pensar comigo. Se eu mando o cálculo para o ótico, aquela conta de 1,5 é para 40 centímetros, 1,5 grau. Se ele está a 40 centímetros, o paciente precisa de 1,5. Se eu afasto, fica mais fácil de enxergar. Se fica mais fácil, eu preciso de menos grau. Então ele vai precisar de 1 grauzinho a 60 centímetros. Então você acha que com 1 grau de perto, você vai enxergar a tela 60? Pode até enxergar, mas vai ver borrado. E se você usar o de longe? Não vai estar corrigindo o grau, vai estar cansado a sua vista. Não vai estar com o grau adequado. E hoje, no nosso mundo, a gente fica a 50 centímetros com o celular, 40 centímetros com o livro, 60 centímetros com o notebook. E a gente fica alternando, porque muitas vezes a gente tem 2 telas. Então são
sentido o óculos de perto. Não faz nenhum sentido o óculos bifocal. O óculos de perto, você quer usar o só de perto, são 40 centímetros. É o óculos que você vai pôr na sua casa para fazer uma leitura de um livro parado só olhando para o livro. Mudou de distância, muda tudo. Agora, doutora, eu quero entrar no mundo do multifocal. Como é isso do monofocal? Aí a gente vai entrar nas lentes progressivas, que a gente chama. Aí nas lentes progressivas, a gente tem o quê? A gente tem perto, médio e longe. A gente tem um aumento gradual. Lembra que embaixo é maior grau e em cima é menor grau? Então é um aumento gradual do grau. Por quê? Porque conforme a gente olha para perto, olha o nosso olho. Ó, tô olhando para longe, tô olhando para perto. Eles perceberam que o nosso olho faz um V. Ele olha aqui assim. Então eles distribuíram o grau dessa forma. Qual é o problema dessa lente? Qual é a confusão que todo mundo tem para acostumar? Tá vendo essa parte aqui, ó? Essa parte aqui, ela é uma zona de aberração. É uma zona que vê torto, vê distorcido. Por quê, doutora? Porque para você pegar uma lente e fazer múltiplos pontos, você varia a curvatura dessa lente. Então é natural que você vá causando uma distorção de imagem pela característica óptica. Isso deriva da ótica, né? Deriva da capacidade de uma lente de fazer essas transições. Então, como virou um desafio, muitos óticos queriam melhorar muito, muitas empresas queriam melhorar a qualidade de visão, diminuir as queixas com os multifocais. Então, o objetivo acabou sendo diminuir esse campo, né, de aberrações. Aqui vem a promessa, né, dessas lentes freeformes, essas lentes digitais e com alguns desenhos e algumas óticas diferenciadas. Então, por exemplo, aqui ele está comparando uma lente tradicional com esse desenho onde tem toda essa aberração e ao mesmo tempo essa aqui, mudando a superfície ótica, vai ter infinitos pontos de controle de desenho, tendo uma superfície de aberração bem pequenininha. Qual é o problema da aberração ser grande? E aí vem outra dica, não conseguimos olhar de lado para os óculos. A aberração fica lateral. Então imagina que eu quero olhar, em vez de olhar para frente, eu quero olhar para o cantinho do olho, sem virar a cabeça. Eu vou cair nessa zona aqui. Então se eu tenho a mania de olhar pelo cantinho do olho, olha a diferença do lado direito para o lado esquerdo. Aqui eu até consigo olhar para o cantinho, né, sem tanto prejuízo. Então, tudo bem, doutora, eu entendi que eu tenho que ir numa ótica boa, eu vou entrar no Reclame Aqui, ver qual tem uma melhor reputação, eu vou na ótica que alguns amigos meus fizeram multifocais e se adaptaram, eu vou escolher uma lente daquelas lentes que a senhora colocou lá que tem garantia de adaptação. O que é garantia de adaptação? Que o paciente tem 3 meses para trocar. Se ele falou uma coisa e mudou, a glicemia dele estava diferente, a refração mudou, a montagem veio errada, o técnico óptico fez uma marcação que não era adequada com a posição da cabeça do paciente. Então, você consegue, em 3 meses, o médico faz uma cartinha e o paciente consegue mudar o óculos sem custo para ele. Então, você vai fazer essa parceria comigo, você vai ter 3 meses para você vir 100 vezes se precisar reclamar aqui, até a gente chegar às medidas perfeitas e ao ajuste perfeito e ao campo visual perfeito e ao grau perfeito. Aí pronto, a gente tem um basal de multifocal e a gente vai variar dentro da mesma coisa, então vai ser muito confortável para você, né? Você vai saber como é o seu desenho, como é o seu grau e a gente vai seguir dessa maneira. E é muito mais fácil, quanto menos grau você tem, quanto mais perto dos 40, se acostumar ao multifocal do que 60. Porque você vai aumentando o grau e aí vai aumentando a sua dificuldade de se adaptar. Então, quanto mais cedo você consegue fazer, quanto menor o seu grau, melhor para você. Então, você foi lá na ótica, pegou a garantia de adaptação e vai começar o uso. Você vai começar o uso na sua casa. Você vai sentar na sua poltrona, vai ficar longe da televisão e vai pegar um livro. E aí você olha para longe e vê a TV. Olha para perto, lê o livro. Várias vezes. Assiste um pouquinho de televisão, sobe o queixo, desce o queixo para ver a posição mais adequada e tenta olhar para o livro.
e vai vendo se você consegue. Isso reto, pra frente. Então a gente tá treinando só essa parte da frente. Primeiro dia deu certo, olhou pra frente, olhou pra perto, não vale ser deitado na cama. Multifocal deitado, com o travesseiro apoiando, não funciona. Faz sentadinho na cadeira para ter uma posição no olhar boa. E aí a gente vai pro segundo ponto, a gente vai andar pela casa, tá? A casa é segura, a gente já conhece, o risco de queda é muito menor. A gente vai andando pela casa com calma, sem pressa. Fiquei bem, doutora? Terceiro dia, vou sair com os meus óculos, mas eu vou sair num dia tranquilo. Eu não vou sair no dia que eu tô atrasado e nem um lugar que tenha subida e descida de escadas. E aí eu vou dar uma volta na quadra, 2 voltas na quadra e vejo se me adapto. E aí eu vou introduzindo dificuldades. Quais são as dificuldades do multifocal? Então são visões laterais, né? Coisa que você precisa estar toda hora mexendo a cabeça. São subidas e descidas de escada, terrenos muito alternados, então com irregularidades, com às vezes contrastes ruins, acabam dificultando essa adaptação. Então esse é o jeito mais correto. Quanto mais você treinar, como toda habilidade, usar um multifocal é uma habilidade. Quanto mais você treina, maior a chance de você adaptar. Claro, você não vai enfiar o óculos na cara e tentar sair andando no mesmo dia, porque é que nem o primeiro dia que você vai aprender a andar de skate, você querer passar o dia todo ali caindo 50 vezes, você vai desanimar e você vai desistir do uso do óculos. Então a gente já falou algumas características importantes. Eu fiz outro vídeo, se você tiver curiosidade, sobre a questão das armações, né? Lembrando, o tamanho da armação, eu sempre falo, são 10 milímetros abaixo da... Então, ela tem a pupila, né? O centro do olhar. Tem que ter no mínimo 10 milímetros para cima e 18 para baixo. Esse é o melhor óculos. Óculos muito grandes, eu vou comprar um óculos gigante, porque assim eu vou ter um corredor lento. Não, óculos muito grandes dificultam a visualização para perto. Então tem que ser um óculos equilibrado nesse ponto. Então eu vou fazer um outro vídeo com algumas dicas simples, mas qualquer dificuldade, retorne e poderemos checar essas alterações, modificar o grau, fazer cartinha de correção para ótica, para você ter uma adaptação adequada.